Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O telefone é DDD 99 99152 0454. É tudo gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um like aí embaixo aí, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. É tudo grátis, nos ajude a divulgar esse trabalho, amém? Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Temos como comentarista o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão, em Brasília. Já estudamos na lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Se Deus quiser, ainda vamos estudar todas essas lições. Lição 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Lição 4, a paternidade divina. Lição 5, Deus Filho. Lição 6, o Filho como o Verbo de Deus. Lição 7, a obra do Filho. O Deus Espírito Santo. Lição 9, Espírito Santo regenerador. Lição 10, Espírito Santo capacitador. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Hoje, então, vamos estudar a lição 2, o Deus Pai. E você vê aí nesta ilustração que o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho Jesus Cristo, o Filho Jesus Cristo não é o Pai. São três pessoas, um Deus só. Podemos também dizer que o Pai não age como o Espírito Santo não age como o Filho Jesus Cristo, e o Filho Jesus Cristo não age como o Pai. Como é que você ora? Tem gente orando e ele ora ao Espírito Santo. Tem gente orando e que ora a Jesus Cristo. E tem aqueles que oram ao Pai. O que é o correto, biblicamente? Orar ao Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus disse, pedides alguma coisa em meu nome, eu farei, veja bem, nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. E assim como Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai, olha, está dizendo, vem, olha, vem, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim também ele está dizendo, quando nós pedimos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, nós recebemos. Em João 16, 24 está aí, né? Um segredo para muitos, mas está bem explícito aí. Olha, Jesus disse, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em João 14, 13, Jesus disse, tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja aí João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Nós temos como intercessor na terra o Espírito Santo morando em nós. Temos como intercessor no céu Jesus Cristo à direita do Pai. Então, a maneira correta de orarmos é confiando ao Espírito Santo esta oração e pedindo em nome de Jesus ao Pai. Em 1 Coríntios 14, 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que quando nós vamos orar, nós devemos orar em espírito, ou seja, orar em línguas, e também orar com entendimento, ou seja, vamos orar, né, na nossa língua português, né, cada nação, cada pessoa ora na sua própria língua. Agora também devemos orar em línguas, né? Paulo ensina para nós, quem ora em línguas, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo.
E isso ele confirma, né, na carta aos Efésios, né, orando em todo o tempo no Espírito, orar no Espírito, letra maiúscula. E também Judas, irmão de Jesus, ensina lá no capítulo 1, versículo 20. Edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a mesma palavra que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, né, falando sobre falar em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, orar em línguas é muito importante, vai nos fortalecer e vai nos preparar para recebermos dons do Espírito Santo. É muito importante, é uma capacitação sobrenatural daqueles que querem fazer uma grande obra para Deus. Agora devemos atentar para Romanos 8, 26, né? Olha bem o que diz aí. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso está falando para nós que muitas vezes nós estamos orando alguma coisa que é até contrária à vontade de Deus. Jesus diz que quando orarmos devemos dizer: seja feita a tua vontade, a vontade do Pai. O Espírito conhece, né? O Espírito Santo conhece perfeitamente a vontade do Pai. Então ele vai arrumar essa oração nossa para chegar ao Pai, oração correta. Então devemos confiar ao Espírito Santo. Então vamos orar em português, que é a nossa língua, e vamos também orar em línguas. Quando estivermos orando em línguas, nosso pensamento está orando, pedindo alguma coisa, né, segundo nós entendemos que devemos pedir, mas confiamos ao Espírito Santo que ele peça exatamente aquilo que é a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. Por isso a oração em línguas é uma oração de fé. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a identidade de Deus, o Pai. Subtópico 1, o Pai é o único Deus verdadeiro. Subtópico 2, o Pai é a fonte da divindade. Subtópico 3, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Tópico 2, o Pai é revelado em Cristo. Subtópico 1, o Pai se revela aos humildes. Subtópico 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Subtópico 3, quem vê o Filho vê o Pai. Tópico 3, a pessoa de Deus Pai. Subtópico 1, atributos incomunicáveis do Pai. Subtópico 2, atributos comunicáveis do Pai. Subtópico 3, os nomes que revelam o Pai. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando mais essa bem maravilhosa lição, né? O texto áureo da lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, parte C. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, Jesus conhece intimamente o Pai, porque Jesus é Deus, o Pai é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um Deus só, mesma substância. Então Jesus conhece perfeitamente o Pai conhece perfeitamente o Filho, Jesus Cristo. Agora Jesus está dizendo, qualquer pessoa que queira conhecer o Pai, então tem que passar por Jesus. Só se conhece o Pai através do Filho Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então não tem como chegar ao Pai, não tem como conhecer o Pai, não tem como ter acesso ao Pai, a não ser através de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então olha bem, não tem como chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E aqui Jesus diz bem claro, Jesus Cristo como Filho de Deus. Se alguém fala aí que só existe Deus e é só Jesus, por exemplo, essa pessoa nunca vai ter acesso ao Pai. Já tem outros que acreditam que só existe o Pai, que Jesus não é Deus, também nunca vai chegar a conhecer Deus o Pai. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós podemos compreender sobre Deus Pai, nós compreendemos através de Jesus Cristo e do Espírito Santo.
Deus é o nosso Pai celestial. É o único Deus verdadeiro. O Pai tem a vida em si mesmo. Jesus Cristo é o mediador entre nós e o Pai. O Pai é todo-poderoso. O Pai é eu sou. E acima de tudo, o Pai é Pai. O que significa realmente ser Pai está em Deus Pai. A maioria das pessoas não sente realmente o que é um pai, né? Às vezes a pessoa não sabe ser um pai, às vezes teve um pai que não soube ser pai, mas Deus é o Pai perfeito. E quando aquele homem disse que Jesus era bom, ele disse: não existe ninguém bom a não ser o Pai, porque é o Pai que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. É o Pai que idealizou o plano de salvação, onde Jesus Cristo vem como homem, nasce na terra como homem, vive como homem, leva sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades e maldições e juízo de Deus sobre ele, morre na cruz em nosso lugar e ressuscita. Esse é o plano de Deus Pai. Jesus executa o plano de Deus Pai. Veja que Jesus disse: o Pai me enviou. E o Espírito Santo capacita Jesus para executar esse plano e revela esse plano a nós. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27, e no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 11. Vamos ler. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então veja a declaração de Jesus a respeito do Pai, dizendo que o Pai o enviou. Tudo que ele faz é o Pai que está fazendo, na verdade, ele está realizando a obra que o Pai o enviou para realizar. E até as palavras que Jesus fala, ele está dizendo: quem está falando é o Pai. Então, tudo aquilo que Jesus realizava era a vontade do Pai, era desejo do Pai, era em obediência ao Pai. Todos os crentes, os salvos, um dia Jesus nos conduzirá ao Pai, nos entregará com a obra perfeita que ele realizou, dizendo: eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Está escrito em Hebreus. Vamos a Hebreus 2, de 10 em diante. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, ou seja, para o Pai, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, com os que são santificados, são todos de um, aí do Pai, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então veja que Jesus vai chegar ao Pai nos conduzindo, dizendo: eis-me aqui aos filhos que tu me deste.
Então vai nos confiar, nos entregar ao Pai como uma obra realizada, obra que nos conduziu ao Pai, que nos trouxe a salvação, que desfez a parede de separação, que desfez a inimizade, obra que nos tornou filhos de Deus. A introdução da lição diz: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Nós sabemos que pouco nós falamos, pouco nós estudamos sobre Deus Pai. Falamos bastante sobre Deus Filho Jesus Cristo, falamos bastante sobre Deus Espírito Santo, mas falamos pouco sobre o Pai, estudamos pouco sobre o Pai. E graças a Deus, por esta lição que nós estamos agora estudando, que nos revela mais sobre o Pai. Então vamos estudar um pouco mais nessa lição sobre a identidade de Deus Pai, a revelação de Deus Pai, a pessoa de Deus Pai. Sabemos que de Deus Pai procede tanto o Filho Jesus Cristo quanto o Espírito Santo, que foram gerados pelo Pai. Então ele é a fonte eterna de toda divindade, é o Criador de toda divindade, é o Redentor de toda a humanidade, é o Revelador de tudo que precisamos saber. Nele está toda a sabedoria, nele está todo o poder, nele está toda a glória. Então tudo que precisamos saber a respeito do Pai, nós vamos aprender através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que se revelam mais a nós, procurando nos revelar o Pai. 2 Coríntios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E olha, até que quando confessamos a Jesus Cristo, confessamos para a glória de Deus Pai. Está aí em Filipenses 2,11. E nós notamos aí que os escritores da Bíblia sempre fazem menção de Deus Pai. Veja Gálatas 1,3. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Cartas a Efésios 6,23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Veja lá em Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Veja aí 1 de Pedro 1,2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja aí a presença da Trindade. Veja Tiago 3,9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então vemos que todos os escritores que escreveram aí o Novo Testamento, eles mencionam claramente Deus, o Pai, e mencionam separado Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Um Deus só, consubstancial. Três pessoas coeternas. Vamos ver aí o tópico 1, a identidade de Deus, o Pai. Subtópico 1, o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos, como está aí na Teologia Sistemática de Stanley Orton, 1997, página 159. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai,
João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24, Gálatas 1 e 3, Efésios 6, 23, 1 de Pedro 1, 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63, 16, Mateus 6, 9, Efésios 4, 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus não tinha, assim, uma revelação clara de trindade. Eles não compreendiam a trindade. Se você falasse sobre trindade, eles iam dizer que você é um idólatra, né? Hoje também, se você for a qualquer judeu e falar sobre a trindade, explicar para ele, ele vai dizer que você adora 3 deuses diferentes, você é um idólatra. Se você falar com um muçulmano, por exemplo, sobre a trindade, ele vai dizer que você tem 3 deuses. Eles não compreendem essas coisas. Não tem como compreender a trindade sem uma revelação do Espírito Santo ou do próprio Jesus Cristo. Mesmo nós crentes no nosso meio, existem muitas pessoas que não conseguem compreender a trindade. Então não pense que nós estamos estudando isso como se fosse um estudo normal. Não, é muito importante esse estudo que nós estamos fazendo sobre a trindade. Existem muitos e muitos crentes que têm muitas dúvidas sobre isso. Ainda, às vezes, tem 50 anos de crente e ainda não consegue entender a trindade. Então Jesus, ele vem para revelar o Pai a nós. E ele fala muito sobre isso e traz muita revelação sobre isso para nós. Depois o Espírito Santo vem revelar muita coisa sobre isso. Aí, dentro dos evangelhos, né, também, as cartas de Paulo, as outras epístolas, traz muita revelação sobre as 3 pessoas da Trindade. Mas no Antigo Testamento era muito complicado para eles entenderem sobre isto. Vemos alguns poucos, né, que compreenderam alguma coisa sobre a Trindade, como, por exemplo, Davi. Evidentemente que não compreendia como nós compreendemos. A revelação do Espírito Santo para nós é abundante. Então veja que existem várias declarações assim explícitas mesmo, né, sobre a Trindade no Novo Testamento. E o próprio Jesus disse, quando foi ensinar os discípulos a orarem, ele disse para eles, quando iniciassem a oração, dissessem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Veja que esta oração está sendo dirigida diretamente ao Pai. Pede por provisão, né, o pão nosso de cada dia, pede perdão, pede para nos livrar de tentações. Então veja que é uma oração dirigida ao Pai. Então Jesus está dizendo que nós temos que ter uma relação direta com Deus Pai. Veja que esta mesma oração que Jesus ensina está falando que nós devemos santificar o nome de Deus Pai. Está falando que nós devemos desejar que o reino de Deus Pai venha a nós. Está dizendo: teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Veja bem, existe a petição aí, mas existe também a glorificação, a adoração a Deus, o reconhecimento de Deus, o Pai, como nosso Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2. O Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, como está em Salmos 92, Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Isaías 45, 18, Atos 17, 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, João 20, 31.
Ele é o espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33:4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15:26, Hebreus 1:1-3. Então vemos aí a doutrina da palavra de Deus nos revelando claramente que Deus é aquele que criou todas as coisas, que gerou Jesus Cristo, que gerou o Espírito Santo em si mesmo. Então Deus não criou um determinado dia, vou criar Jesus, vou criar o Espírito Santo. Não, é gerado em si mesmo o Filho e o Espírito Santo. Não foram pessoas criadas, ou seja, separadas de Deus, criadas por Deus lá fora de Deus. Não, gerados em si mesmo. Deus não tem princípio de dias, nem fim de dias. Para Deus não existe espaço de tempo, não existe passado, presente e futuro. Tudo para Deus é presente. Então, quando Deus olha para mim, por exemplo, Ele sabe o dia que eu nasci, sabe o dia que eu me converti, sabe o dia que eu morri aqui na terra, me vê lá no céu com Ele. Para Ele tudo é presente. Para nós tem 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Para Deus não, tudo é presente. Ele olha e enxerga a linha todinha e continua existindo tudo diante dele. Subtópico 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4-6, Efésios 4, 4-6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as 3 pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmos 33:9, e o Filho as executou, João 1:3. O Pai planejou a redenção, Tito 1:2, e o Filho as realizou, João 17:4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, do século V, nenhuma das 3 pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que outra, mas as 3 pessoas são coeternas e coiguais. Então veja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só. Quando Deus vai fazer alguma coisa, operar alguma coisa, então, cada pessoa tem a sua função nisso. Olha bem, quando Deus vê que todos os seres humanos estavam condenados, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, todos herdaram o pecado de Adão, todos foram gerados a partir de Adão, então herdaram esse pecado, todos estavam então na mesma condenação. O que Deus faz? Deus cria um plano de salvação. Nesse plano, Deus diz, eu preciso de um homem na terra que nunca pecou. Este homem vai aceitar, pegar sobre ele todos os pecados da humanidade, aí seus pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus sobre o pecado que estava sobre todos, também ele vai pegar sobre ele, vai morrer na cruz em lugar de todos e vai ressuscitar. Então esse é o plano de Deus. Havia na terra algum homem que nunca pecou? Não havia. Então Deus mesmo vem. E ele vem através de Jesus Cristo, seu Filho, que nasce na terra como homem. E ele realiza então esse plano de Deus. Veja bem, o plano de Deus Pai, que Jesus vem executar. Jesus é o verbo de Deus, é aquele que executa. O verbo não é uma ação, uma frase. Então, Jesus vem executar. Ele vem realizar, fazer. Ele vem consumar o plano de Deus. E o Espírito Santo vai capacitá-lo para fazer isso, né? Vai ajudá-lo. E o Espírito Santo vem trazendo a revelação disso a nós. Então veja que cada pessoa tem aí a sua função e tudo está de acordo com o plano que todas as 3 pessoas concordam plenamente e executam e revelam plenamente. Veja, terra sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E Deus, junto com Jesus,
E aí as pessoas do Pai e do Filho dizem, façamos, né? Nós vamos criar aqui todas as coisas. Olha aí, o Pai ordena, coordena, planeja, o Filho vem executar, o Espírito Santo traz o poder para que tudo isso seja realizado. Mas é o mesmo Deus em ação, em total consonância, em total concordância, uma pessoa com a outra. É o mesmo Deus. Não tem como separar uma pessoa. Nenhuma das pessoas vai planejar alguma coisa, realizar alguma coisa, revelar alguma coisa sem a concordância das três pessoas, porque é um Deus só. Tudo tem o mesmo objetivo, tudo tem a mesma essência. Tudo vem de Deus e volta para Deus. Tudo é feito para a glória de Deus Pai. Tópico 2. O Pai revelado em Cristo. Subtópico 1. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Os primeiros intitulados sábios, sofós, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, sinetós, que quer dizer, né, instruídos, prudentes, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios 3:7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, nípios ou népios, àqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, 2-4. Veja, nós temos hoje aí um povo, né, algumas denominações, que as pessoas se consideram como as mais sábias do mundo, que entendem melhor a Bíblia do que qualquer outras pessoas, né? Eles se consideram assim. E veja bem, eles adquiriram a sabedoria através de quê? Do estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Eles são como computadores, né? Ah, isso aqui concorda com isso aqui, que está escrito aqui, que tem referência e tal. Então, em exegese, em hermenêutica, são aí os campeões. Mas, veja bem, não são batizados com o Espírito Santo, não recebem dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a sabedoria humana, a intelectualidade, foi colocada acima da espiritualidade. Veja só, a revelação sobrenatural do Espírito Santo não está presente entre eles. Por isso eles não compreendem, por isso criam, né, doutrinas contrárias à própria palavra que eles dizem entender. E os piores dentre eles são exatamente os calvinistas. Veja, eles não recebem o batismo com o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não estão em operação no meio deles. Criaram doutrinas que são heresias, contrárias à verdadeira palavra de Deus. Mas são inteligentíssimos, conhecem a Bíblia de trás para frente, frente para trás. São computadores, na verdade, mas sem o entendimento correto. Como os fariseus, os saduceus, que estudavam minuciosamente a palavra de Deus. E Jesus disse para eles, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como não conhecem as Escrituras? Sabiam de cor e salteado. Mas não compreendiam, na verdade, como deveriam compreender, porque não tinham o Espírito Santo para revelar. Subtópico 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmos 46, 10, Isaías 46, 9. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14, 6, 1 Timóteo 2, 5. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. João 1, 18, Hebreus 1, 1.
Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. João 10:30, Colossenses 1:15, 2, 8 e 9. Então veja, não há nenhuma possibilidade de se conhecer a Deus o Pai se não for através de Jesus Cristo. Então Jesus diz bem claro, só tem um jeito de conhecer Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que é intimamente ligado, ou seja, que é o mesmo Deus. Não tem como se chegar até o Pai se não passar por Jesus. Não tem como saber alguma coisa sobre Deus Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Veja que Jesus é que revelou tudo que nós sabemos sobre o Pai, nós sabemos através de Jesus Cristo. Ele que nos revelou tudo isso que nós compreendemos hoje a respeito de Deus, o Pai. Então Jesus chega a dizer, tudo que eu falo é o que Deus Pai me mandou falar. Tudo que eu faço, todas as obras, é o que o Pai faz, na verdade. Veja bem, a identificação de Jesus com o Pai. Então tudo ele realizava, pelo que o Pai mandou ele realizar. Ele falava o que o Pai mandou falar. Fazia o que o Pai mandou fazer. Foi obediente até a morte, morte de cruz, obedecendo ao Pai. Então quem é mais íntimo do Pai? Jesus Cristo, ele está dizendo. Não existe maior intimidade do que o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Subtópico 3. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai. João 14:10 e 11. Que opera por meio do Filho, e o Filho age com total comunhão com o Pai, como está em João 4:34, 5:30, 6:38 a 40, 8:28 e 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14:21 e 23. Então veja Jesus dizendo para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como? Você está dizendo, mostra-nos o Pai. Então veja, Jesus é tão íntimo, Jesus é tão Deus, quanto o Pai é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus, que ele diz, quem me vê, está vendo o Pai. Quem ouve o que eu estou falando, está ouvindo o Pai falar. Quem vê as obras que eu faço, está vendo as obras que Deus, o Pai, faz. Quem vê a glória de Deus através de Jesus, está vendo a glória de Deus Pai. Então Jesus chega a dizer, eu e o Pai somos um. Um quê? Um Deus só. São pessoas diferentes, mas um Deus só. Senão ele diria, eu e o Pai somos dois. Ou eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. Mas não, ele diz, somos um. Quando ele fala somos, é plural. Está falando de pessoas. Agora, quando ele diz um, olha aí, um Deus só. Então, para nós conhecermos Deus o Pai, para nós conhecermos tudo sobre Deus, conhecemos Jesus. Tudo que nós necessitamos realmente de conhecer Jesus. Porque se conhecemos Jesus, conhecemos o Espírito Santo, conhecemos o Pai. Então, um minutinho com Jesus e nós vamos então conhecer tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus. Olha o que diz aí Hebreus 1:3. Resplendor da glória de Deus. Expressa a imagem da sua pessoa. Veja só, quem olhava para Jesus estava vendo a revelação de Deus, o Pai. Estava conhecendo o Pai. Estava ouvindo o Pai. Estava vendo o que o Pai fazia. Veja bem que coisa maravilhosa isso. Eles não conheceram a visitação de Deus, o Pai, na terra, porque não conheceram Jesus, não admitiram Jesus como Filho de Deus. João
quando vai se lembrar disso, ele vai dizer: nós tocamos na palavra da vida. Veja aí 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João então pensava: que coisa impressionante, nós tocamos na palavra da vida. O Pai estava conosco aqui, Deus, a vida eterna estava aqui conosco. Tudo isso estava com o Pai e foi manifestado a nós. Já pensou que coisa impressionante? Comeram junto com Jesus, andaram junto com Jesus, banharam no rio junto com Jesus, andaram por toda parte junto com Jesus. Ali estava Deus mesmo. É uma coisa maravilhosa. Que pena que nós não estávamos lá nesse tempo, né? Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Mas Jesus está voltando e Ele vem nos buscar no arrebatamento. Nós estaremos para sempre com Ele. Conheceremos plenamente Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, as 3 pessoas, um Deus só. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, não vai dizer que lá no céu tem 3 tronos. Um trono para o Pai, outro trono para o Filho, outro trono para o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, faça isso não. É um trono só. Deus é inseparável. As 3 pessoas são inseparáveis. Então, estar com Jesus, estar na presença de Jesus, é estar na presença de Deus Pai, estar com Deus Pai. Então, veja que coisa interessante, né? Somos adotados como filhos. Ou seja, aquele que é adotado, tudo que pertencia à família anterior, acabou, perdeu o valor. Então, o nome do pai, da mãe, documentos, herança, tudo acabou. Foi adotado agora numa nova família, tem agora um novo pai. Veja só, isso é muito importante entender. Nós pertencemos agora a Deus. Toda a relação nossa com Adão, a família de Adão, nosso parentesco com Adão, tudo que herdamos de Adão, acabou. Nós agora pertencemos a Deus. Família nova. Agora somos filhos de Deus. Isso é glorioso, é maravilhoso. Tópico 3. A pessoa de Deus Pai. Subtópico 1. Atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são a autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo 3,14, João 5,26. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmos 92, Isaías 57,15. Imutabilidade, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Malaquias 3,6, Tiago 1,17. Onipotência, Deus é todo poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó 42,2, Lucas 1,37. Onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmos 139, 1-6, Hebreus 4,13. Onipresença, Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmos 139, 7-10 e Jeremias 23, 24. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Então, o que são atributos? São coisas que uma pessoa tem. No caso aí, as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como estamos nesta lição estudando sobre o Pai, então os atributos de Deus, o Pai. Esses atributos só Deus tem. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, só Deus tem. O ser humano não tem, Satanás não tem, os anjos não têm. É só Deus que tem.
Então, autoexistência. Deus existe por si próprio, por si mesmo. Ele não depende de nada para existir. E ninguém pode acabar com a existência de Deus. Eternidade, ou seja, não tem princípio de dias e nem fim. Então não tem como dizer assim, Deus nasceu dia tal, ou Jesus nasceu dia tal, ou o Espírito Santo nasceu dia tal. Então antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Quando é que tudo for acabado, queimado, destruído, Deus continua existindo. Imutabilidade. Deus não muda. Do jeito que ele era, quando a Terra foi criada, os seres humanos foram criados, ele continua sendo do mesmo jeito. Ele não muda de opinião. Tem gente aí pensando que Deus vai mudar de opinião. Não, que agora os tempos são modernos, que agora as coisas são assim. Não tem como. Deus não muda de opinião, não. A palavra de Deus é eterna. Ela não se adapta a nós, não. Nós que temos que nos adaptar a ela. Não tem como mudar, não. Tem gente querendo atualizar a Bíblia. Veja aí as Bíblias modernas aí, uma linguagem diferente e tal. Eles querem modernizar a palavra de Deus. Querem dar um jeitinho de mudar alguma coisinha que está incomodando, né? Mas não tem jeito, não. A palavra de Deus é imutável. Deus é imutável. Do mesmo jeito que Deus pensava quando criou o ser humano, ele continua pensando até hoje. Ele não vai mudar, não. Não existe lá jeitinho brasileiro, não. Deus é onipotente, ou seja, ele pode tudo. Não existe nada difícil para Deus, nada impossível para Deus. Tudo Deus pode. Ah, mas isso aqui não pode. Pode, Deus pode. Tem gente que vê aí. Hoje nós temos vários críticos, né, das coisas de Deus, vê as coisas e fala, ah, mas isso não pode. Você manda em Deus? Você quer discutir com Deus? Deus pode qualquer coisa, ele faz do jeito dele, na hora que quer, quando quer. E ele não está nem aí para você. E pense nisso, que é coisa interessante. Veja bem, Deus é Deus. E ele quer fazer de um jeito, ele faz da hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E não diga, isso aqui é difícil para Deus. Não existe difícil para Deus. Não existe impossível para Deus. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Antes de a Terra existir, antes do ser humano existir, ele sabe tudo. Tudo que ia acontecer no futuro, tudo que está acontecendo, tudo Deus já sabia. Antes de criar o ser humano, Deus já sabia. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Tudo é presente, tudo está diante dele. Não existe como surpreender a Deus. Ah, isso aqui, eita, Deus vai ficar surpreso com isso aqui, vai achar incrível. Não. Não existe surpresa para Deus. Ele sabe tudo, sobre todos, em todo o tempo. E Deus é onipresente, ou seja, está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então não tem como dizer, ah, eu vou fugir de Deus, né? O Jonas tentou fugir de Deus, né? Se escondeu lá no porão do navio. Não tem jeito, como é que vai se esconder? O salmista disse, para onde me irei de Deus? Salmo 139, 7 diz, olha, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então veja, não existe um lugar onde você possa se esconder de Deus. Não tem como. Não tem como você pensar que você tem algum segredo diante de Deus. Não tem como. Não adianta, não tem jeito não. Até as nossas intenções, Ele sabe, Ele conhece. Veja, o Espírito penetra até a divisão de juntas e medulas, até a divisão da alma e do Espírito. Deus sabe tudo a nosso respeito, sem exceção. Não existe segredo nosso que Ele não saiba.
Subtópico 2, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Dentre eles destacam-se santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levítico 19, 2, 1 de Pedro 1, 15 a 16. Amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22, 37 a 39, 1 João 4, 8. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo 2, 13, Apocalipse 2, 10. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmos 100, 5. Gálatas 5, 22. Então existem atributos de Deus que nós podemos ver parte, sombra desses atributos que o ser humano pode então copiar, pode praticar. Mas veja bem, é uma sombra, bem longe daquilo que é Deus. Por exemplo, vamos falar de amor. Por mais que nós consigamos amar, nós nunca vamos conseguir atingir o amor perfeito de Deus. Por mais que nós sejamos bons, Jesus disse: só existe um bom, que é Deus. Se referindo ao Pai, veja bem, por mais que nós possamos ser bons, mesmo assim nós nunca vamos atingir a bondade de Deus. Agora, o Espírito Santo em nós possui os 9 aspectos, ou qualidades, ou atributos, que vêm do Espírito Santo. E isso pode fluir através de nós. Nós devemos dar lugar ao Espírito Santo para tudo isso fluir através de nós. Então é o Espírito Santo que está agindo através de nós. Não é que nós temos, não é que nós produzimos através de nós mesmos. Não, é o Espírito Santo que através de nós produz. Então veja, tudo isso aí, olha, 9 aspectos, ou qualidades, ou atributos, ou virtudes, estão aí, olha. Amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja, tudo isso vem o quê? Através do Espírito Santo. Tudo pertence ao Espírito Santo, ou seja, pertence a Deus. Então ele manifesta isso através do Espírito Santo em nós, porque nós mesmos não conseguimos produzir isso. Agora veja bem, atributos que pertencem a Deus podem ser compartilhados pelo Espírito Santo a nós. Agora, é claro, em medida menor. Veja bem, dons do Espírito Santo são o quê? São compartilhamentos do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da onipresença de Deus. Tudo o quê? Transmitido a nós em pequeníssima quantidade. Olha lá, palavra de sabedoria tem a ver com o quê? Com a sabedoria de Deus. Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então ele revela um pouquinho, por isso que é palavra de conhecimento. Uma palavra, ou seja, uma pequeníssima partícula da sabedoria de Deus nos é revelada. Palavra de sabedoria o quê? Palavra, pequena partícula da sabedoria de Deus a respeito do futuro, que é revelado a nós. Então, o Espírito Santo nos usa desse dom, palavra de sabedoria, para revelar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Isso acontece muito comigo em sonhos. Eu sonho muitas vezes com alguma coisa que vai acontecer no futuro. Veja outra coisa interessante, palavra de conhecimento ou da ciência. O que é isso? É uma revelação de Deus que está dentro do seu atributo de onipresença. Deus está presente em toda parte. Então ele revela algo que está acontecendo em outra parte que não é revelada onde nós estamos. Então, no caso da palavra de sabedoria, aquelas revelações dos profetas a respeito do futuro, tudo é palavra de sabedoria. Jesus falou muita coisa que ia acontecer no futuro. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, aí, Apocalipse, várias coisas reveladas a respeito do futuro. Isso é dom, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento ou da ciência, olha aí, já é uma coisa revelada que está acontecendo em outra parte. Então, por exemplo,
quando Jesus diz para Natanael, te vi debaixo da figueira, olha, ele está dizendo que Deus estava lá e ao mesmo tempo estava aqui e sabia o que estava acontecendo lá. Quando o profeta Eliseu conta para o rei os planos do rei da Síria, olha lá, aquele funcionário diz para o rei, o profeta sabe tudo que você diz, até no quarto lá de dormir, sabe, e conta lá para o rei. Olha aí, isso é uma palavra de conhecimento. Então é uma pequena parte da onipresença de Deus que é revelada. No caso da palavra de sabedoria, olha lá, o profeta Ágabo, né, pega o cinto de Paulo, se amarra e diz, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Olha, futuro. Então, palavra de sabedoria. Então, são dons, são coisas que vêm de Deus e são reveladas a nós através dos dons. Então, a pequena parte. Aí tem o discernimento de espíritos, né? Revelando assim a fonte de uma manifestação, dizendo que é Satanás, que é um demônio, nós vamos expulsar. Aí tem uma ação sobrenatural de Deus, por exemplo, na natureza. Olha, tem uma ação sobrenatural de Deus, por exemplo, ressuscitando um morto, olha aí. Deus pode tudo, é todo poderoso. Então, ele quebra uma lei da natureza, né? Aí são os dons aí que se manifestam como dons de uma explosão de poder, né? Então, ele ressuscitar o morto, quebrou uma norma da natureza. Morreu, não tinha jeito mais, mas Deus ressuscita. Olha aí, um milagre, a pessoa nasceu cego. Vai morrer cego, mas Deus lhe dá uma visão. A pessoa nasceu surda, Deus lhe dá audição, ele nunca teve, nunca ouviu. Olha, a pessoa nasceu aleijado, vai morrer aleijado, mas Deus vai lá, faz um milagre. Então, uma ação sobrenatural de Deus na natureza, quebra uma lei da natureza. Olha aí, andar sobre as águas, quebrou uma lei da natureza. Então, são os milagres. Aí tem os dons de curar. Olha, a pessoa adoeceu, né? Então, a tendência é o quê? É morrer com aquela doença, né? E adoecendo, adoecendo até morrer. Mas Deus vem e cura essa pessoa. É uma intervenção direta de Deus na pessoa, no corpo da pessoa, na mente da pessoa, no espírito da pessoa, né? Então vem uma cura. Aí tem uma profecia, que é também uma revelação, que é uma confirmação daquilo que a pessoa deseja, né, que a pessoa pediu a Deus. Aí vem o dom de variedade de línguas, né, que a pessoa vai falar em línguas. Aí pode então o Espírito Santo pegar e colocar essa língua para ser entendida por outra pessoa. Pode ser dada uma revelação também através dessas línguas. Tem a língua do batismo para edificação própria, oração em línguas. Tem a linguagem de intercessão. Tem a linguagem para ser falado e outro interpretar. Tem uma mensagem, né, direta para alguém em línguas. Você fala em línguas, mas a outra pessoa entende corretamente tudo que você está falando. E tem então o dom de interpretação de línguas, né, que Deus vai usar alguém para interpretar aquela língua que está sendo falada que ninguém entende. Isso aí é o quê? Tudo isso está dentro dos atributos de Deus que são compartilhados com nós através dos dons do Espírito Santo. Então existem os atributos que são compartilhados através do fruto do Espírito. Existem também os dons do Espírito Santo que são compartilhados conosco. E também existem os dons de Deus Pai, como são os socorros, governos, contribuição, serviço, ensino, exortação, liderança, misericórdia, ajuda, administração. Tudo isso está dentro dos dons de Deus Pai, que são comunicações dos atributos de Deus conosco. E aí, nesses dons assistenciais, dons de Deus Pai. Subtópico 3, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Salmos 9 e 10. O nome Elohim, Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade, Gênesis 1:26. El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como Todo-Poderoso, Gênesis 28:3, 35:11, ou El Shaddai, como a maioria das pessoas falam. Adonai, como está nos Salmos 8:1. Kyrios, Atos 2:36, manifestam sua autoridade como Senhor, Isaías 6:1, Filipenses 2:11. O tetragrama pessoal Yahová, ou as 4 consoantes aí, né? YH, WH, revelado como Eu Sou o que Sou, em Êxodo 3:14, 6 e 13,
enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68:4, Malaquias 3:6. E você pode ver aí, nós colocamos para você, mais ou menos, né, como ler esse nome aí, né, Yud, Rei, Vav, Rei, que seria dizer em português essas letras, e colocamos alguns outros nomes de Deus aí, que estão na palavra de Deus, que serve para nós conhecermos mais a respeito de Deus. Então você vê aí Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus que veio, Deus Eterno, Deus, o Deus de Israel, o Senhor teu médico, o Senhor minha bandeira, o Senhor é minha paz. E existem alguns nomes de Deus em hebraico e grego aí que você vê aí, onde está registrado e a tradução. Você vê onde está registrado, a combinação aí, e também vê as referências. Então, revelado aí como eu sou o que sou, Êxodo 3:14, 6:13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, Salmo 68:4, Malaquias 3:6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, esses nomes de Deus revelam sua natureza, obras e virtudes, revelam aí sua soberania, poder, eternidade, grandeza, majestade. Então, estão aí alguns nomes que nós colocamos para você aí, né? E você pode ver tudo isso lá nos nossos estudos escritos. Lá existe bastante material para você consultar. E, geralmente, toda semana nós passamos material suficiente para você encadernar e fazer um livro. Toda semana dá um livro de comentários, muita coisa mesmo, para você ler, estudar e aprender bastante coisa. Se você quiser dar aula sobre isso, pregar sobre isso, tem muito material para você. Tudo gratuitamente. Conclusão. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, João 17:3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou como filhos, João 1:12, Romanos 8:15. Então veja que em João 17:3 está dito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que Jesus está declarando que esta é a vida eterna. Então, quem conhece o Pai, quem conhece Jesus Cristo como único Salvador, Senhor, está recebendo a vida eterna. Veja, conheceu Jesus como Salvador e Senhor, você automaticamente está conhecendo o Pai, automaticamente está conhecendo a vida eterna, está tomando posse da vida eterna. Esse é o conhecimento máximo que nós podemos ter. Então, a doutrina da Trindade é importantíssima para nós. É a revelação concreta da vida eterna, do próprio Deus Todo-Poderoso. Então, vimos que Deus é verdadeiro, é soberano, Ele é revelado através de Jesus Cristo. Deus é o autor da criação, Deus é o autor do plano de salvação, plano de redenção. Ele é o sustentador de todas as coisas, é a essência da vida eterna. Então, de posse desse estudo, você pode também ver os estudos escritos que disponibilizamos gratuitamente toda semana. Tudo isso você pode pegar e vai aprender muito sobre Deus, o Pai, e vai desejar a partir de hoje conhecer mais a respeito de Deus, o Pai. Sabemos que pouca coisa é pregada, pouca coisa é ensinada sobre Deus, o Pai. Então, nessa oportunidade, aprenda, desenvolva e estude bastante, ore, sempre lembrando de orar a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, através da ajuda imprescindível do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você abrindo o coração para Deus agora, você recebe a salvação. O Espírito Santo vem morar em você. Você agora se torna nova criatura. Você não é mais descendente, filho de Adão, agora é filho de Deus. Vamos orar.
Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Jesus já levou na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Creia e receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te pedimos. Vem, Senhor, salvando essas vidas. Vem, Senhor, restaurando casamentos, famílias. Vem restaurando, Senhor, situação financeira. Vem abençoando os seus filhos, Senhor. Vem ajudando o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos por todos eles. Eu sei, Senhor, que é do teu conhecimento, que é da tua índole, esse amor maravilhoso por todos nós. Sabemos dos teus planos, que são sempre planos que nos trazem amor, misericórdia, nos traz bênçãos, curas, libertação. Que o Senhor quer o bem de todos, toda boa dádiva vem do Senhor. Abençoa, Senhor, teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Te apresentamos agora essas vidas, Senhor, que estão aqui doentes, enfermos. Oh Deus, toca neles agora. Oh Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Vem com teu poder. Libera, Senhor, a ação poderosa do Espírito Santo agora sobre eles. Solta em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça. Dê aí um like, um gostei. Se inscreva no nosso canal. Faça isso agora para não se esquecer. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre aí no nosso WhatsApp e coloca seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloque a revista CPAD. Eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.